Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos ouvir o que esse Deus maravilhoso, que é digno de honra, que é digno de louvor, tem a falar conosco nessa manhã. Vamos abrir o Santo Livro em Hebreus capítulo 12, versículo 14. E a segunda mensagem sobre o tema: como viver uma vida sobremodo excelente. Como é que a gente faz para viver uma vida sobremodo excelente? Uma vida onde você veja Deus se manifestar sempre. Uma vida onde as tuas orações sejam respondidas. Aonde você vença as tuas lutas. Aonde você consiga vencer os teus problemas. Porque tem gente que é vencido pelos problemas. Problemas todos nós temos. Lutas todos nós enfrentamos. A diferença é que uns vencem as lutas, outros são vencidos pelas lutas. Uns vencem os problemas, as dificuldades da vida, outros são vencidos por elas. Então como é que se faz para viver uma vida sobremodo excelente? Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 14. O apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo Paulo, disse: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nesta manhã. Oremos ao Deus Todo-Poderoso. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E agora é aquele momento sublime, quando nós nos aquietamos, quando nós ativamos a mente de Cristo na igreja, para que possamos ouvir a Tua voz. Não queremos ouvir a voz da psicologia, não queremos ouvir a voz do humanismo, de doutrinas de homens, não queremos ouvir a voz do paganismo, do misticismo, não queremos ouvir a voz das religiões. Nenhuma dessas vozes nos interessa. Só há uma voz que nos interessa, que é a Tua, meu Deus. A voz que fala ao nosso espírito, a voz que nos acalma, que produz paz em nossas vidas, que produz descanso, a voz que nos mostra o verdadeiro caminho a seguir, a voz que nos ensina como viver a vida de uma maneira agradável aos Teus olhos. Então fala-nos nessa manhã, fala aos Teus pequeninos, fala a este homem, a esta mulher, a este jovem, este rapaz, esta moça, este senhor, esta senhora, aqueles que o Senhor verdadeiramente trouxe aqui, aqueles que foram trazidos pelo Teu Espírito Santo.
porque a tua palavra diz que o Senhor é quem efetua em nós o querer e o realizar. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a capacidade, Jesus, para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada, com verdade, sem dissimulação, sem misturas, mas pura como a sã doutrina que é. Fala ao teu povo, fala à tua amada igreja, para que todos, Senhor, experimentem do teu amor e da tua graça. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu disse aqui na quarta-feira à noite, quando eu preguei a primeira vez sobre esse tema, que ao longo de mais de 30 anos de vida ministerial, tem uma pergunta que sempre as pessoas me fizeram, e continuam fazendo hoje. Qual é a pergunta? Pastor, por que é que poucas pessoas no mundo espiritual, poucas pessoas na igreja do Senhor Jesus Cristo, são verdadeiramente pessoas abençoadas? São verdadeiramente pessoas que vivem uma vida sobremodo excelente? Por que o número é tão pequeno? Sempre me fizeram essa pergunta, sempre me fizeram. E eu disse quarta-feira que a resposta está aqui nesse versículo. Quando o apóstolo São Paulo disse: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo não está dizendo aqui, e a santificação sem a qual ninguém será salvo. Ele não está falando isto. Esse é o grande equívoco da igreja ao longo dos séculos. Alguns pregadores, por falta de discernimento, pegaram esse versículo aqui e imaginaram que o apóstolo estava falando de salvação, que ele estava condicionando a nossa salvação a algo que nós viéssemos a fazer. Não, a salvação de Deus não está condicionada a absolutamente nada que eu faça nem que você faça. A salvação é um dom de Deus. O que diz Efésios capítulo 2, versículo 8? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E para ninguém ter dúvidas, ele disse no versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer que a salvação não depende de obras, não depende de alguma coisa que eu faço ou venha deixar de fazer. A salvação, ela depende única e exclusivamente de Deus. Agora, o que nós precisamos entender é que a Bíblia Sagrada mostra, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva, que há dois tipos de santificação. Uma santificação é para a salvação. Uma santificação é para você viver eternamente com Deus. E esta santificação para a salvação, esta santificação que garante que uma pessoa vive eternamente com Deus, essa foi o próprio Deus quem realizou no nosso espírito. É Deus quem imputa ao nosso espírito esta santificação. Nós não temos nenhuma participação nesse processo. Tudo dependeu de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Volte um pouco atrás do capítulo 10 de Hebreus, versículo 14 também. Agora o apóstolo diz assim: porque com uma única oferta, está falando da oferta de Deus pelo seu povo, está falando da morte de Jesus na cruz, está falando do sacrifício do Calvário. Então, uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quer dizer, o sacrifício de Jesus na cruz aperfeiçoou para sempre todos aqueles que são de Deus. Aperfeiçoou o quê? O nosso espírito. O teu espírito, o meu espírito, o nosso espírito, se nós somos verdadeiramente de Deus, com a morte de Jesus, com o sangue derramado, ele está aperfeiçoado para
para sempre. Está para sempre. Mas veja, esses a quem ele aperfeiçoou para sempre, eles estão ao mesmo tempo sendo santificados. Quer dizer, é uma outra santificação que eu vou explicar daqui a pouco. Volte um pouco atrás em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Agora Paulo diz assim, à igreja, aos salvos, às ovelhas: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou. O que é se nos tornou? É algo que ele fez. É algo que ele mesmo realizou em nós. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, se você é um salvo, você tem que se gloriar em Deus. Você não pode dizer: olha, eu sei o quanto tem custado caro a minha salvação. Já viu gente dizer isso? Olha, eu sei o preço que eu paguei para hoje ser um crente. Olha, eu sei o quanto a minha mãe orou por mim. Não, absolutamente não. Você não é um salvo, você não é um crente, porque você pagou preço, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque tua mãe orou, porque teu pai orou, porque o pastor orou. Não, você é um crente, porque Deus te predestinou para a salvação. E se você é um predestinado, Ele fez isso aqui na tua vida. Ele te tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. E toda a glória tem que ser dada a Deus. Está claro na tua Bíblia isso aqui? Bom, versículo 2 desse mesmo capítulo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Ele começa a epístola dizendo: a igreja de Deus, olha como a igreja é uma instituição divina. A igreja não é uma instituição do homem, ela é uma instituição divina. A igreja de Deus, que está em Corinto. Poderia ser a igreja de Deus que está em Fortaleza, que está no Brasil, que está em Nova York, está em qualquer lugar. Então, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, quer dizer que a igreja está santificada em Cristo. Cristo santificou a igreja. Mas ele diz: chamados para ser santos. Então, veja, o que garante a nossa salvação, o que garante a nossa vida eterna com Deus, é esta santificação que o próprio Deus imputou no nosso espírito. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que compreender que o Senhor Jesus, que é o nosso único e soberano Deus, Ele imputou no nosso espírito toda a santificação que nós precisamos para a salvação. Agora, Ele imputou no meu espírito toda a santificação que eu preciso para viver eternamente com Ele. Eu não tive nenhuma participação nesse processo, mas eu tenho uma chamada de Deus para viver um outro tipo de santificação. Claro, esta outra santificação, ela também é operada por Deus. Só que, nesta outra santificação, eu tenho participação no processo. Você tem participação no processo. Esta outra santificação para o qual nós fomos chamados, ela vai depender muito da maneira com que eu cuido da minha vida espiritual. Vai depender muito. Por exemplo, a minha frequência regular aos cultos da igreja, o ouvir e praticar a palavra, a minha leitura diária da Bíblia. E fala nisso, você frequenta regularmente os cultos da igreja? Ou você vem de vez em quando? Ou você vem quando tem vontade e dá tempo? Ouvir a igreja é o compromisso mais importante que você tem na tua vida. Pense nisso. Você tem lido a tua Bíblia diariamente? Você tem feito uma leitura cuidadosa, meditativa, procurando discernir o que Deus fala contigo? Essa santificação vai depender muito das minhas orações diárias. Você ora a Deus diariamente? Você ora a Deus quando acorda? Ou pula da cama e já sai correndo, quer nem saber se existe Deus? Você ora a Deus quando se coloca a refeição na mesa, agradece a Deus por aquela comida? Você ora a Deus ao final de um dia, quando vai deitar, você ora a Deus? Aqui, ó.
Olha, meu irmão e minha irmã, eu não conheço ninguém que despreze essas práticas aqui e viva uma vida de santidade. Porque é através desses canais aqui que o Espírito de Deus, ele vai realizando no homem exterior aquilo que ele já realizou no homem interior. Aquilo que ele já realizou no teu espírito, através dessas práticas, ele vai realizando no teu exterior. Então, é absolutamente impossível uma pessoa viver uma vida santificada se ela não se mostra uma pessoa diligente na prática da palavra, se ela não se mostra uma pessoa assídua aos cultos da igreja, se ela não se mostra uma pessoa dedicada ao estudo da Bíblia, à leitura diária da palavra, se ela não é uma pessoa que ora a Deus, se ela não é uma pessoa que guarda o dia do Senhor, o domingo, como nós guardamos. Ora, é impossível. Seria a mesma coisa que você tivesse um sítio, como eu já tive, e você plantasse uma horta. Ora, quem planta uma horta, espera o quê? Tem uma colheita. Vê nascer o que ele plantou. Você plantou lá quiabo, girimum, você plantou pepino, alface, couve, cebolinha, pimentão, cenoura. Você espera que dê uma colheita boa, né? Mas não basta apenas plantar. Uma vez eu fiz isso. Eu morava num sítio, aí eu me atrevi a plantar. Aí fui numa lojinha dessas que vende esses produtos e comprei aquele saquinho de semente. Aí fui lá, com o rapaz lá, comecei a plantar. E esperei nascer. Daqui a pouco começou a nascer. Sabe, os primeiros brotinhos, as primeiras plantinhas da horta, né? Não demorou muito tempo, um dia o empregado veio e disse: olha, pastor, a horta acabou. Eu digo: acabou? Isso é. Deu a praga. Deu praga, deu formiga. Quando eu cheguei lá, não tinha nada mais, dizimou tudo. Acabou tudo. Aí eu conheci um senhor chamado Seu Dedé, gente boa, lá do interior de Pernambuco, da cidade do Cabo. E ele disse: não, pastor, é o seguinte, não basta plantar, tem que plantar, tem que adubar a terra, tem que aguar de manhã cedo antes do sol ficar quente. No final do dia, depois que o sol se põe, a gente tem que aguar de novo, tem que combater as pragas, tem que combater as formigas. E ele fez tudo como tem que ser feito. Deu uma horta maravilhosa. Ainda essa semana eu falei, não sei com quem foi, já sei, foi com o irmão Bosco. Lembra que nós falamos lá em cima? Acho que foi contigo, não foi, Bosco? Você almoçou comigo aqui, eu disse para ele: ó, eu amava ir lá na partezinha do sítio onde eu fiz a horta, só para ficar olhando. Os pepinos enormes, sabe? Alfaces verdinha, sem agrotóxicos, tudo maravilhoso, tudo. Mas tem que ter esse processo aqui. Se não fizer isto, não vai ter colheita. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Se você não fizer aquilo que tem que se fazer, você nunca terá santificação. E se não tiver santificação, vai receber de Deus o quê? Se for de Deus, disciplina, correção e açoite. Pastor Carlos, talvez você diga assim: pastor, mas eu conheço muita gente, pastor, que frequenta igreja, mas ouve a palavra, mas não pratica a palavra, não frequenta regularmente os cultos, não leem a Bíblia diariamente, não oram. E, no entanto, pastor, a gente olha para a vida dessas pessoas e dá uma sensação que tudo está correndo bem, que tudo está correndo às mil maravilhas. Como é que a gente entende uma coisa dessa? Você vai entender. Agora você vai entender. Vamos voltar em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Versículos 7 e 8. Olha só. Deus diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Só se for um pai bastardo. Porque o pai que ama o filho, corrige o filho, né? Mas, versículo 8. Se estais sem correção, de que todos se têm tornado participante,
Logo sois bastardos e não filhos. Quer dizer, Deus só disciplina os filhos dele. Deus não disciplina os filhos do diabo. Os filhos do diabo foram postos nesse mundo para viver uma vida dissoluta, para viver uma vida desregrada, para viver uma vida de desobediência à palavra. E a punição deles qual é? Ser lançados no inferno. Agora, quem é de Deus, se não vive uma vida de santidade, vai receber de Deus correção. Deus vai disciplinar, viu? Aqui, ó, na metade do versículo 10, ele diz: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos compreender qual é a palavra, qual é o significado desta palavra aqui, santificação. A palavra que expressa a santificação. Esta palavra santificação, como Paulo usou aqui, vem de uma palavrinha grega chamada agiasmos. Agiasmos, no grego, significa respeito religioso, separação do que é profano. Agiasmos significa dedicação, devotamento, consagração. Então, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, Paulo está dizendo aqui, assim, ó, sem agiasmos, é a palavra que está lá no original, ninguém verá Deus se manifestar na sua vida, ninguém verá Deus agir, ninguém verá Deus cumprir promessas, ninguém verá Deus responder às suas orações, ninguém verá Deus colocar o ministério angelical em favor da tua vida, ninguém verá. Não está falando de salvação, está falando de você experimentar os benefícios de Deus, de você ver Deus se manifestar, de você ver Deus agir em favor da tua vida. Então, qual é a verdade da Bíblia? Sem agiasmo, sem viver separado do que é profano, sem uma vida de consagração, sem uma vida de devotamento, sem uma vida de temor religioso, você nunca verá Deus agir na tua vida. Agora, este agiasmos aqui, esta santificação para ver Deus agir, ela se manifesta na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa forma de viver, na nossa maneira de pensar, na maneira de você se relacionar com a tua família, na maneira de você se relacionar com os teus vizinhos, com os teus colegas de trabalho, na maneira de você se relacionar com a tua namorada, com o teu namorado, na maneira de você se relacionar com os irmãos da igreja, com o teu pastor. Aí você vai ver se a pessoa tem agiasmos ou não, se a pessoa tem santificação ou não. Agora eu quero que você perceba que esta santificação, para ver Deus agir, não é uma santidade de aparência. Isso aqui, irmãos, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com a mulher usar calça comprida ou não usar calça comprida, não tem nada a ver com cabelo, se corta cabelo, se não corta cabelo, se pinta unha, se não pinta unha, se usa maquiagem, se não usa maquiagem, se assiste televisão, se não assiste televisão, não tem nada a ver com isso. Esta santificação aqui é uma conduta moral. Essa santificação é uma transformação interior que Deus vai operando através da palavra, que vai fazer refletir nas tuas atitudes o caráter de Deus. Olha, quem é filho de Deus tem que apresentar nas suas atitudes o caráter de Deus. Amém, irmãos? Aliás, o que prova que uma pessoa é verdadeiramente um filho de Deus, é um eleito de Deus, é exatamente a presença dessa santificação aqui na vida. Isso é que prova, não é ter uma Bíblia. Ter uma Bíblia é muito fácil. Até quem não pode comprar, pode ter. Pede, sempre vai aparecer alguém que dê. Não é o fato de vir a um culto de igreja. Tem gente que não tem nada a ver com Deus e vem. O que prova se a pessoa é filho de Deus é essa santificação aqui, ó. Então a pessoa que se diz predestinada, a pessoa que diz que é uma escolhida de Deus, que é uma eleita, não, eu sou crente, não, eu sou filho de Deus, mas não apresenta esta santificação na vida,
ela está apenas e tão somente enganando a ela mesma. Está enganando a si mesmo. Aí você diz assim, pastor, pera lá. Quer dizer então que esta santidade não é por cortar o cabelo? Não. Então uma mulher pode cortar o cabelo? Pode. Não é pela roupa, pastor? Não. Então uma mulher pode usar a calça comprida? Pode. Só que ela vai usar uma calça comprida decente. Não vai usar aquela calça comprida que fica as carnes brigando com a roupa. Querendo rasgar a roupa de qualquer... Não. Vai usar uma calça comprida decente. Pastor Carlos Magno, quer dizer que essa santificação não é através do jejum? Não. Então eu posso viver a minha vida espiritual sem praticar jejum? Pode. Claro que pode. O jejum era um rudimento judaico. Era uma tradição judaica. Nós não somos judeus. Nós não somos uma igreja descendente do judaísmo. Nós somos uma igreja de origem gentílica. Pastor, essa santificação não é por a pessoa deixar de ir à praia? Não. Então eu posso ir na praia do futuro? Pode. Na praia do Náutico, na praia de Iracema, a que você gostar, a que você queira ir. Barra do Ceará, né? Não sei se vale a pena ir para ali, mas tá bom. É melhor vir para cá. Pode. O problema gravíssimo é que colocaram na mente do povo de Deus, irmãos, que santificação é isso, é a mulher não usar calça comprida, não cortar o cabelo, é não pintar as unhas, é o homem não usar uma bermuda, não usar uma camiseta, é não assistir televisão, é não poder ouvir uma música popular brasileira. Então as pessoas imaginam que santificação vem através dessas coisas. As pessoas imaginam que a santificação vem através do jejum, vem através de participar de vigílias, vem através de sacrifícios da lei. Não, isso é um engano. Isso é uma mentira de Satanás. Abra, por favor, no livro de João, capítulo 17. Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo 17, versículo 17. São palavras do Senhor Jesus. Então Jesus disse assim para os seus discípulos, na sua oração sacerdotal: santifica-os no jejum. Não, Jesus não era louco para mandar santificar ninguém com jejum. Ele disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que equívoco, né? As pessoas pensam que a santificação vem a pessoa jogando o rosto no chão, lambendo pó, a mulher não cortando o cabelo, aí fica aquele cabelão, aí faz aquele negócio aqui, fica parecendo um bolo de noiva na cabeça. Fica imaginando que santificação é a mulher não depilar as pernas, é o homem não jogar um racha com os amigos, que santificação é não ir à praia, é não poder assistir um cinema. Não. A Bíblia diz aqui que a santificação vem através da palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só a palavra, através do Espírito Santo, pode gerar na tua vida essa santificação. À medida que você vai ouvindo a palavra, à medida que você vai praticando a palavra, o Espírito de Deus, meu irmão, ele vai criando em você, minha irmã, o caráter de Deus. A pessoa que mentia, não mente mais. Aquela pessoa que era desonesta, não é mais desonesta. Aquela pessoa que defraudava, não defrauda mais. Aquela pessoa que era uma pessoa irada, que se irava, que batia, que esfolava, que rebentava, que matava, não bate mais, não esfolava mais, não mata mais. Aquela pessoa que era uma pessoa indecente, imoral. Aquele homem que vivia num adultério constante, não vive mais. Aquela mulher que vivia uma vida de prostituição, não vive mais. Então, a palavra, através do Espírito de Deus, vai gerando na tua vida um temor muito grande, um respeito religioso muito grande,
uma dedicação imensa às coisas espirituais, um devotamento muito grande. A pessoa não falta mais os cultos da igreja, sabe? Por que tem pessoas aqui que não faltam culto de jeito nenhum? Por quê? Me responda. Por que tem pessoas que levam a sério isso? Quarta-feira à noite estão aqui, chova ou faça sol, domingo está na igreja, domingo é o dia do Senhor, vem um feriadão, sexta, sábado, domingo, ela vai curtir o feriadão, sexta, sábado, mas ela diz, olha, domingo à noite eu volto, porque domingo eu tenho um compromisso com Deus. Outro já disse, não, é feriadão, Deus entende, qual o problema, vou continuar, não vou lá não. Outra semana, quem sabe, talvez, eu apareça por lá. Por que existem pessoas que estão sempre envolvidas com a obra, se preocupam com a igreja, se envolvem, sabe, vive a igreja no seu dia a dia, e outras são completamente indiferentes? Por que há pessoas que são fiéis nos dízimos, que são generosas nas ofertas? Por que há pessoas que têm um comportamento exemplar e outras não têm? Por quê? Porque a palavra operou na vida desta pessoa um temor religioso muito grande, um temor a Deus. Operou uma dedicação, operou uma consagração, operou um devotamento. A mulher não usa mais roupas sensuais. Antes usava roupa sensual, roupa provocante, decotes extravagantes, roupa transparente. Agora ela se veste com dignidade. Pessoa que vivia dizendo palavrão para lá, palavrão para cá, agora não mais. Ela se torna uma pessoa perdoadora, uma pessoa mansa, uma pessoa bondosa, uma pessoa submissa, um bom marido, uma excelente esposa, um bom filho, um bom pai, uma boa nora, uma boa sogra, um excelente funcionário. Então a igreja de Jesus, o povo eleito de Deus, irmão, é santificado pela palavra. Agora vem uma perguntinha que as pessoas fazem, pastor, espera lá. E por que na igreja de Jesus Cristo, eu não estou falando só dessa igreja, estou falando na igreja no todo, no mundo todo. Por que poucas pessoas apresentam esse padrão? Apresentam esse perfil? Eu recebi um e-mail, há umas 2 semanas atrás, muito interessante. Eu amei esse e-mail, porque é um e-mail que veio a casar com aquilo que Deus já colocou na minha mente. Você sabe que Jesus disse assim, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quantos são os escolhidos? O que significa pouco? Está aqui esse copo cheio de água. Tem pouca água ou tem muita água ainda? Tem muita? Vamos imaginar que eu bebi. Tem muita ou pouca? Não, ainda tem água bastante. Ainda dá para dar um bom, ó. E agora? Pouca água. O irmão ou a irmã que fica responsável pelo altar da igreja, fica observando dali. Porque a fonoaudióloga disse assim, quem fala muito seguidamente como pastor, deve tomar um gole de água a cada 5 minutos. Eu esqueço. Para ir lubrificando as cordas vocais. Senão cria calo nas cordas vocais, dá uma série de problemas, né? Eu já tenho esses problemas porque nunca cumpri isso. Está aqui. Aí ele fica olhando, aí ele disse assim, ih, caramba, tem bem pouquinha água, pastor. Você pode observar que às vezes eu estou pregando, a pessoa vem por ali direitinho, pega aqui, desce, traz mais água. Porque tem pouco. Então esse e-mail dizia o seguinte, um professor universitário, professor do Ériglis, entrou na sala de aula e para dar uma aula. E aquela algazarra, e conversa daqui, e ele, bora gente, vamos começar a aula, silêncio. E não tinha jeito. Aí ele deu um grito,
deu um tapa na mesa, todo mundo parou. Aí ele disse: me ouça um momento, só um instante. E o professor disse assim: olha, em mais de 30 anos de magistério, eu aprendi uma coisa, que de cada 100 alunos de uma universidade, apenas 5 se tornam pessoas excelentes, se tornam pessoas que realmente aproveitaram aquilo que foi ensinado e que transformaram aquilo em benefício para a sociedade. Não só para a sua vida, para a sua família, mas em benefício da própria sociedade. Um médico, um enfermeiro, um advogado, um juiz, eles apenas 5. E ele disse assim: se eu soubesse quem são esses 5%, eu colocaria todos os outros para fora da sala de aula e daria aula só aos 5%. Porque eu gastaria as minhas energias, eu gastaria o meu tempo por pessoas por quem vai valer a pena. Não pelos outros não vai valer a pena fazer. Ele disse: mas eu não sei. E ele disse: e esta verdade também se aplica a tudo na vida. Ele disse: olha, as estatísticas mostram que de cada 100 motoristas de táxi, 5% são verdadeiramente profissionais. De cada 100 médicos, 5% são verdadeiramente médicos vocacionados, médicos que têm a vocação da medicina, que têm amor pelo ser humano, que têm compaixão, porque a grande maioria só faz medicina pensando em ganhar dinheiro, né? Não ser médico, apesar que não dá dinheiro. Dá se for um excelente médico. Se não for, vai morrer pastando. Ele disse: de cada 100 professores, 5 são verdadeiramente professores, na acepção da palavra, na acepção do termo. E é isto que ficou na minha cabeça, que se encaixa com as palavras do Senhor Jesus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Olha, a experiência mostra isso, irmão. De cada 100 pessoas que se dizem crentes, 5% são verdadeiramente crentes. 5% são verdadeiramente pessoas cristãs, são verdadeiramente pessoas renascidas de Deus. É o que Jesus falou. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Tremendo isso aí, né? Então deixa eu fazer uma pergunta. Você faz parte dos 5% ou do resto? Você tem sido uma pessoa excelente? Espiritualmente falando, em relação ao reino, você tem sido uma pessoa excelente? Se tem, faz parte dos 5%. Se não tem, coitado de você. Está perdido. Então, voltando aqui. O eleito de Deus, o Filho de Deus, ele é santificado pela palavra. Venha comigo na epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Encontraram? Ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quer dizer que o que lava não é mergulhar dentro de um rio. O que lava não é a pessoa mergulhar nas águas de um batistério. Eu vejo os pastores dizendo isso: você tem que se batizar. Quando você se batiza nas águas, na hora que você mergulha, você está sepultando a velha criatura. Na hora que você levanta, você é nova criatura. Que conversa é essa? Onde é que a água tem poder de sepultar a velha criatura, de fazer alguém nova criatura? O que faz a palavra uma nova criatura, o que faz a pessoa uma nova criatura é a palavra. Está aqui, o que nos lava é a palavra. Quanto mais você recebe a palavra, quanto mais a palavra entra na tua mente, desce para o teu coração e você a pratica, mais você vai apresentar um caráter de Deus, mais você vai apresentar um caráter cristão. Agora, receber a palavra não é apenas você vir ao culto, ouvir a pregação do pastor e dizer amém.
olha, fui à igreja, já recebi a palavra hoje. Não, isso não é receber a palavra não, é muito mais do que isso. Vamos lá em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 19 em diante. Tiago era um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, que depois se converteu, se transformou num pregador. Então diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, está falando da palavra, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então não basta ouvir, não basta vir aqui sentar no banco da igreja, ouvir, amém, 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 que mensagem maravilhosa, que palavra, você viu que pregação ótima. E às vezes dentro da igreja mesmo, já está fazendo coisas contrárias ao que ouviu. E eu digo sempre, ser cristão, meu irmão, não é aqui dentro. Aqui dentro às vezes é fácil, tranquilo. Mas ser cristão, a gente vê, é daquela porta para fora. Quando você enfrenta o mundo hostil, quando você enfrenta os problemas da vida, quando você enfrenta a família incrédula, quando você enfrenta gente querendo puxar o teu tapete, querendo te fazer mal, querendo te trair, querendo fazer isso, aí você vai ver quem é cristão e quem não é cristão. Então não basta ouvir. Então, à medida que eu ouço e pratico, a palavra vai gerando na minha vida o quê? Agiasmos. Vai gerando uma santificação na minha vida. É isso que Deus está mostrando. Não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem outra fórmula. Eu quero mostrar alguns pontos importantes da nossa santificação. Por favor, abra agora a tua Bíblia, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Paulo diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aí eu vou perguntar mais uma vez. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Será que esta santificação que Deus requer da minha vida, da tua vida, é não ir à praia? Sim ou não? Será que essa santificação aqui é você não poder ligar uma televisão para assistir o Jornal Nacional, para assistir um bom filme, para assistir uma reportagem maravilhosa no Discovery? Não, claro, é evidente que não. Será que essa santificação aqui é você, homem, não poder jogar futebol com os amigos? Será que essa santificação aqui é não poder ouvir uma música bonita, maravilhosa, que fala de amor, do Roberto Carlos ou do Fagner? Será que é isso? Será que é a mulher não poder usar calça comprida, não poder usar uma maquiagem, não poder usar um batom, não poder pintar as unhas? Não, 1000 vezes não. Essa santificação aqui que Deus requer é uma conduta moral. Conduta moral não tem nada a ver com aparência exterior.
não tem nada a ver com essas proibições absurdas que estão aí implantadas dentro da igreja. Essa santificação aqui, na realidade, é o caráter de Deus refletido na tua vida, refletido no teu dia a dia. Diga graças a Deus por isso. Os teus filhos veem em você o caráter de Deus? Os teus vizinhos, eles têm visto em você o caráter de Deus? Ou eles dizem assim, ó lá, ó, é crente, ó. Domingo pega a Bíblia, bota debaixo do braço como se fosse desodorante e vai para a igreja. Olha lá, palavrão para lá, palavrão para cá, tapa para um lado, tapa para o outro, e marido que bate mulher, mulher que bate marido, e gente que mata, gente que esfola, e domingo vai para a igreja. Isso não apresenta o caráter de Deus, isso apresenta o caráter do diabo. Nunca o caráter de Deus, nunca. No teu trabalho, os teus colegas, eles veem em você o caráter de Deus? Na igreja, o povo da igreja vê em você o caráter de Deus? Ou diz assim, sei não, hein? Olha a atitude daquele homem, olha a atitude daquela mulher, olha a atitude daquele rapaz, olha a atitude daquela moça. Como é que tem sido? Então ele diz aqui, em primeiro lugar, que vos abstenhais da prostituição. Essa prostituição aqui, ela significa tanto a prostituição sexual, como a prostituição espiritual. A prostituição sexual, todos nós sabemos. Todos aqui conhecem o que é. Até porque nós vivemos numa sociedade onde a prostituição sexual passou a ser uma coisa absolutamente normal. Hoje é aceita normalmente. Mulher trai marido, marido trai mulher. Hoje a moça de 12, 13 anos dizer que é virgem é motivo de chacota. As coleguinhas no colégio, na faculdade, ri. Não acredito. Você com 13 anos e é virgem. Essa é a sociedade que nós temos vivido. Essa é a sociedade que está aí no mundo. Né? Agora, essa prostituição aqui, além de ser a prostituição sexual, é a prostituição espiritual. Quando você se envolve com coisas que Deus abomina, isso é prostituição espiritual. Quando você começa a se envolver com coisas do paganismo, com coisas do misticismo, porque a rosa ungida, isso é coisa da macumba. Não porque colocar um copo com água na frente da televisão, isso é prostituição espiritual. Fica o prostituto espiritual, às vezes numa televisão, num rádio, conclamando as pessoas e dizendo, sexta-feira eu vou distribuir a chave da vitória. Se você pegar essa chave aqui, o cara foi aqui no Beco da Poeira, né? Aí comprou uma chavezinha vagabunda de 20 centavos cada uma, aí distribui para as pessoas e diz, você vai colocar na tua carteira e Deus vai abrir todas as portas para você. E as pessoas acreditam. Isso é prostituição espiritual. Está se prostituindo espiritualmente. A pessoa que crê em santo, isso é prostituição espiritual. Acende vela, faz promessa, faz corrente. Onde é que está na Bíblia Deus mandando fazer corrente? Isso é prostituição espiritual. A pessoa que tenta comprar as bênçãos de Deus, acha que se der dinheiro e botar um pedido junto, Deus é obrigado a atender aquele pedido. Isso é querer comprar as bênçãos divinas. Isso é prostituição espiritual. Depois, aqui no versículo 4, vamos ler do 4 em diante. Ele diz, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Ora,
o que é, na verdade, a santificação que Deus requer de cada um de nós? Nessa área aqui. Está aqui, ó. Que cada um de nós é cada um de per si, é cada um individualmente, saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, não como os pagãos, não como os incrédulos, não como os ímpios. Pastor Carlos Magno, que desejo de lascívia é este que os pagãos, que os ímpios que não conhecem a Deus possuem na sua vida? Boa pergunta. Vamos em Romanos. Romanos capítulo 1, vamos responder com Bíblia. Aqui tem que ser Deus falando. Não é o pensamento do pastor Carlos, não é o meu ponto de vista, é Deus falando com você com a Bíblia. Coisa rara nos dias de hoje, viu? Que aí normalmente o pastor desanda falar o que ele pensa, o que ele acha e deixa a Bíblia de lado. Então vamos lá, encontraram? Romanos capítulo 1, vamos ler o versículo 22 e 23. Paulo disse assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, a primeira coisa que os gentios que não conhecem a Deus fazem é praticar a idolatria. Uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, ela adora imagem, ela adora ídolos. Agora, uma pessoa que tem o conhecimento da Bíblia, irmãos, ela não adora imagem nem de homens, nem de animais, nem de aves, nem de pedra, nem de madeira, nem de gesso. Ela não coloca a sua fé em vidrinho de óleo, em fitinha que amarra no braço. Tudo isso é prostituição espiritual. Prostituição espiritual. Versículo 24 e 25. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Olha, está aqui outra coisa que os gentios que não conhecem a Deus fazem. O quê? Mudam a verdade de Deus em mentira. Essa é uma característica deles. Eles adoram e servem a criatura em lugar do Criador. Quer dizer, são pessoas que não têm, irmão Geraldo, agiasmos, não têm santificação, não têm respeito religioso, não têm devotamento, não têm dedicação, não têm consagração a Deus. E como consequência, elas acabam carregando consigo mesma toda sorte de desordem no campo moral, no campo social, no campo religioso. Daí a sociedade, uma sociedade toda ela dominada pelo alcoolismo, uma sociedade dominada pelas drogas, uma sociedade dominada pela prostituição, uma sociedade dominada por roupas sensuais. Veja as mulheres lá fora como é que se veste. Está aqui. Então, quem pratica estas coisas aqui, não está possuindo o seu próprio corpo em santificação e honra. Não está. Esse é o problema. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ora, no mundo aion, no mundo da perdição, tudo isto aqui é absolutamente normal. Agora, meu irmão, na vida daqueles que foram chamados, na vida daqueles que foram justificados, foram glorificados, foram santificados, isso é abominação a Deus.
Paulo está falando aqui do homossexualismo, homem com homem, do lesbianismo, mulher com mulher. O que ele está falando aqui são dos exageros na vida sexual. Quantas vezes eu já recebi telefonemas? Eu lembro, vou dar só um exemplo. Uma vez uma senhora ligou para mim, pastor, olha, eu queria que o senhor me orientasse pelo telefone, porque pessoalmente eu tenho vergonha de falar isso com o senhor. E às vezes dá vergonha mesmo, né? E quando é assunto dessa natureza, se minha mulher estiver presente, eu mando falar com ela, que é pastora. A mulher se sentir mais à vontade, né? Eu digo, tá bom, se o senhor puder orientar, eu oriento. Pastor, eu quero saber o seguinte. O que a Bíblia diz sobre sexo anal? Eu digo que é pecado. É sodomia. Sabe por quê, pastor? O meu marido não quer saber de outra coisa. Olha, briga comigo, às vezes me obriga a fazer isso. Eu digo, não faça. Não faça e ore a Deus, para Deus tocar no coração do teu marido. Ela disse, pastor, meu marido é um pastor. Olha, gente, não, a gente pode até rir, mas é triste. É triste. É triste. Não é pastor de nada. Só se é pastor alemão, com pedigree, tirado ali na associação não sei de que dos pastores alemão. Né? O que é que Deus está dizendo aqui? Paulo está dizendo, contra todas estas coisas, Deus é o vingador. Deus se vinga dessa gente. Então, olha, fuja da prostituição, fuja da idolatria, fuja dos vícios. Pastor, um cigarrinho vai te colocar câncer no pulmão. Fuja. Não destrua o teu corpo. Não destrua o santuário de Deus com cigarro. Não destrua com drogas. Não destrua com álcool. Tem gente que se torna escravo do álcool. Destrói a vida por causa de álcool. Não ultraje o santuário de Deus usando roupas provocantes, vocês mulheres. Usando roupas indecentes. Não ultraje o santuário de Deus, desejando a mulher do outro. Deus se vinga. Deus se vinga. Quem faz isso são os filhos do diabo. Deus não aceita isso no seu povo. Em 1 Tessalonicenses, vamos voltar lá, para a gente caminhar para o finalzinho da mensagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Encontraram? Leia o que diz. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não chamou você para viver uma vida impura. Deus chamou você para viver uma vida de santificação. Então, olha, irmãos, por isso que eu falei que o versículo que eu abri a mensagem traz a resposta para aquela pergunta. Por que é que a maioria das pessoas que vivem nas igrejas não tem uma vida excelente, não tem uma vida abençoada, não vê Deus responder às orações, não vê Deus abrir as portas fechadas, não vê Deus fazer o impossível se tornar possível, não vence as suas lutas, são vencidos por ela, não vence os problemas, são vencidos pelos problemas. A falta de conhecimento dessas verdades faz com que a maioria do povo de Deus não veja Deus agir em suas vidas. Às vezes a pessoa ora, não tem resposta de Deus. Não tem resposta de Deus. O irmão chegou para mim e disse assim, pastor Carlos, 10 anos que eu tenho de crente, fazendo corrente disso, corrente daquilo, fazendo sacrifício, fazendo jejuns. Pastor, eu nunca vi Deus se manifestar na minha vida. Olha, pastor, eu entrei aqui na igreja Cristo é Vida,
eu ouvi essas verdades que o Senhor prega, eu coloquei em prática. Em 30 dias eu comecei a ver Deus se manifestar na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora, este processo da santificação não é uma coisa que acontece de repente. Não é a coisa que acontece no estalar de dedos. A santificação do Espírito é de imediata. De imediato. No momento que você ouve a palavra da verdade e crê, você é selado com o Santo Espírito da promessa, batizado, e naquela hora o teu espírito se torna perfeito para sempre. Se tornou perfeito para sempre. Agora, a santificação no falar, a santificação no viver, que é o agiasmo, olha, esse é um processo que vai se desenvolvendo na tua vida semana após semana, mês após mês, ano após ano. Quer ver? Abra em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ok? Vamos lá. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o que é que Deus faz? Deus vai nos transformando de glória em glória. Poderíamos dizer de culto em culto, de semana em semana, de mês em mês, sabe? Nós vamos sendo transformado. Não pode uma pessoa dizer que é de Deus, chegar na igreja e passa um mês, 2, 6, um ano e não há mudanças. Não há transformação. Continua tudo como dantes do quartel de Abrantes. Essa pessoa não é de Deus. Então, essa transformação moral, essa postura de vida, que é a santificação, que é o agiasmo, Deus vai operando na nossa vida de glória em glória. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Então, um santo de Deus não pode ter uma postura, um modo de viver, não pode ter um modo de pensar, não pode ter um modo de falar, não pode ter um comportamento igual ao dos gentios que não conhecem a Deus. Não pode. Aqui, ó, vira a página. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Olha o que é que Deus fala aqui. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Quer dizer, Deus está dizendo aqui que nós não podemos, irmãos, ter relações íntimas, ter uma convivência estreita com aquelas pessoas que não são de Deus. Não é que você seja inimigo, não é isso. Você tem um vizinho incrédulo, você não vai passar virando de costa para ele. Não. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Amém, graças a Deus. Cara, às vezes puxa 2 minutinhos de prosa, você conversa com ele. Mas você não tem um relacionamento íntimo. Você não tem aquela convivência, sabe? Dele estar na tua casa, você na casa dele, e aquele entra e sai. Não, está aqui. Não pode. Separai-vos. Você vive separado dessa gente. O mundo deles não é o nosso mundo. Nós não podemos ter comportamentos iguais aos que eles têm. Você não pode ter um comportamento igual daquela pessoa lá fora que não tem Jesus. Pastor, então me responda, pastor Carlos. Por que muitos crentes agem da mesma maneira que os incrédulos? Porque não tem agiasmos, porque não tem santificação. Ao invés de ser lavado pela palavra, vive na prática das obras da lei, jejuando, fazendo vigília, subindo um monte, descendo um monte. E aí isso não gera santidade. Não gera santificação.
Qual é o resultado, pastor? Uma vida de hipocrisia. A pessoa passa a viver uma vida que deixa muito a desejar. E as pessoas não vê Deus agir na vida delas. Esse aqui é o grande problema. Eu já contei aqui uma vez. Vou contar para quem não ouviu. Eu morava num sítio e eu estava fazendo uma obra. Aí antigamente eu não conhecia essa palavra. Eu dizia assim: não, eu só quero que trabalhe para mim crente. E ainda perguntava: é batizado nas águas? Sou. Eu digo: opa, então estou bem da vida. Todas as vezes eu quebrei a cara. Todas. Eu poderia ficar aqui 1 hora contando os exemplos. Não foi 1, nem 2, nem 3. Até vir a revelação da graça, aí eu aprendi. Né? Aí eu contratei esse homem, um mestre de obras, seu Chiquinho, crente, 30 anos de crente, ele dizia. Veio ele, 3 filhos fazer a obra. Eles trabalhavam num sol de 40 graus, de paletó não, peraí pastor, calma. De manga comprida, blusa social, viu? Até o último botão atacado aqui em cima. Imagine trabalhar de pedreiro, virando cimento, e fazendo muro, e construindo dessa maneira. E eu dizia assim: mas seu Chiquinho, por que vocês não botam uma camiseta? Não, pastor, quem é crente, qualquer hora tem que estar... Tá bom. E eu não tinha intimidade com ele ainda, mas eu ficava pensando, se eu tiver... Ele dizia assim: não, porque se Jesus voltar, tem que estar bem vestido. Eu digo: se ele voltar, se ele estiver tomando banho nu, você fica? O negócio é esse aí. E foi. Olha, e o homem era terrível. Terrível. Um dia minha filha disse assim, ele disse assim: vem cá, seu pai é pastor mesmo? Ela disse: é. E ele escuta a música do Roberto Carlos, que às vezes eu estava no meu quarto descansando, botava um Roberto Carlosinho tranquilão e ele ouvia lá debaixo da obra. Aí falou para minha filha, mas eu nunca levei, não tem importância. E ele tinha um filho pequeno que brincava muito com meus filhos. Aí teve o aniversário de um dos meus filhos, a minha esposa disse: olha, eu vou mandar o seu Chiquinho trazer o filhinho dele, que brinca muito com as crianças, né? Aí eu mesmo convidei: ó, amanhã vamos fazer um bolinho aqui só pra gente, traga seu filho para ele comer um bolo com a gente. Está bom, pastor, e vou trazer a sanfona. Eu digo: coisa boa, traga! E já fiquei pensando, né? Poxa, se ele toca sanfona, eu mesmo vou pedir para ele tocar umas músicas que eu gosto, bonitas, maravilhosas. Aí ele trouxe a sanfona. Reunimos a família, o pessoal, alguns amigos que estavam lá conosco. Aí ele pegou a sanfona. Aí eu digo: seu Chiquinho, toca aí Asa Branca do Luiz Gonzaga. Olha, o homem me deu uma descompostura na frente de todo mundo. Não, pastor, essa sanfona aqui é ungida. Essa sanfona aqui, desde que eu comprei, é só para louvar o Senhor. Aqui não sai outra coisa. Puxa vida. Eu, por educação, na frente dos outros, fiquei quieto. Tá bom, legal. Canta aí o que o senhor quiser cantar, então. Aí começou aquelas coisas horríveis, sabe? Que nem o diabo aguenta, até o diabo sai de perto. Tá bom, passou. Não demorou 15 dias, ele veio pedir para eu fazer as contas de um pedreiro que ele estava dispensando. A obra cresceu, ele teve que contratar outras pessoas, sabe? Não era mais só ele e os 3 filhos. Aí ele disse: ó, esse pedreiro está me dando problema, eu estou dispensando ele. O senhor faz as contas aí, ele trabalhou 2 meses e tal. Aí eu fiz as contas. Quanto é que dá? Um exemplo, né? R$400. Está aqui a indenização dele. Estou dispensando ele hoje, pastor. Sexta-feira, final do dia. Tá bom, senhor Chiquinho, o senhor que sabe. O senhor que é o mestre de obra, não sou eu. O senhor que manda. Aí dispensou o cara. Era do finalzinho da sexta-feira. Aí minha mulher pediu para eu ir comprar pão na padaria. Eu peguei meu carro e desci. Quando eu vou saindo, está o pedreiro em pé me esperando. Fez assim.
Aí eu parei o carro, baixei o vidro. Pois não. Poxa, pastor, não dava para o senhor me dar um dinheirinho a mais, não? É tão pouco que o senhor me deu. Eu digo, não, querido. Eu fiz o cálculo certo, justo. Eu faço as coisas com justiça. O que você tem direito está aí. Poxa, pastor, R$100 só. Eu digo, não, 400. O senhor me deu 400? Claro. Chama seu Chiquinho aí, lá vem o velho. Aí eu digo, por que você... Aí ele virou-se para o cara, olha que cinismo. Virou para o homem e disse, rapaz, vá logo mais à noite em casa que eu vou lhe dar o resto. Tinha ficado com 300 e dando só 100 ao pobre do trabalhador. Sábado de manhã, todos os empregados parados. Quando eu levantei, a menina disse, pastor, todo mundo esperando o senhor, não tem ninguém trabalhando. Eu digo, o quê? Por quê? Não sei. Só trabalho depois que falar com o senhor. Aí eu fui falar com os empregados. Já sabiam da história do outro, né? Disseram, pastor, seguinte, o senhor está com pressa que acabe a obra, nós temos feito hora extra, todo dia nós trabalhamos de 5 às 9 da noite, 4 horas extra, e o senhor paga. Eu digo, pago. Pastor, a semana toda, quanto é que dá essas horas extras? Aí eu calculei. Tipo assim, R$200. R$200, ele dá 50 para a gente. Estava roubando os empregados. Mas não podia tocar asa branca na sanfona. Sabe o que é que se chama isso? Hipocrisia. Retrato do mundo religioso aí fora. E eu quero terminar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Agora o Espírito Santo diz, Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Se alguém rejeita isso que foi pregado, isso que foi ensinado, não está rejeitando ao homem, não está rejeitando o pastor, está rejeitando o próprio Deus. Não é de Deus, é filho do diabo. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Glória a Deus!